Os essênios. O Evangelho da Paz. Parte 1. Edmond Bordeaux-Zekeli. Jesus de Nazaré. Não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Jesus, o Nazareno. Prólogo. Quase 2000 anos se passaram desde que o Filho do Homem ensinasse o caminho, a verdade e a vida à humanidade. Levou saúde ao enfermo, sabedoria ao ignorante e a felicidade àqueles que estavam na desgraça. Suas palavras quase foram esquecidas, e não foram copiadas até algumas gerações depois de que foram pronunciadas. Foram mal entendidas, mal anotadas, centenas de vezes reescritas e centenas de vezes transformadas, mas mesmo assim sobreviveram quase 2000 anos. E mesmo suas palavras, como as temos hoje em dia no Novo Testamento, foram terrivelmente mutiladas e deformadas, conquistaram meia humanidade e a totalidade da civilização ocidental. Este feito prova a eterna vitalidade das palavras do Mestre, e seu valor supremo e incomparável. Por esta razão decidimos publicar as palavras de Jesus, puras e originais, traduzidas diretamente da língua aramaica falada por Jesus e seu amado discípulo João, quem único entre os discípulos de Jesus, anotou com exatidão perfeitos ensinamentos pessoais de seu Mestre. É uma grande responsabilidade anunciar o Novo Testamento atual, que é a base de todas as igrejas cristãs, como deformado e falsificado, porém não há mais alta religião que a verdade. Este livro contém só um fragmento, digamos que uma oitava parte, dos manuscritos completos que se conservam em aramaico, na Biblioteca do Vaticano, e em antigo eslavo na Biblioteca Real dos Habsburgo, atualmente propriedade do governo austríaco. Devemos a existência de ambas versões aos monges nestorianos, aqueles que, antes do avanço das hordas de Gengis Khan, se viram forçados a fugir do leste até o oeste, trazendo consigo todas suas antigas escrituras e ícones. Os antigos textos em aramaico datam do primeiro século depois de Cristo, enquanto que a versão em eslavo é uma tradução literal daquele. A arqueologia ainda não pode reconstruir exatamente como viajaram esses textos desde a Palestina até o interior da Ásia, chegando às mãos dos monges nestorianos. Atualmente está em preparação uma edição contendo o texto completo com todas as referências e notas explicativas, arqueológicas, histórias e explicativas, necessárias. A parte publicada trata dos trabalhos curadores de Jesus. Emitimos primeiro essa parte antes que o resto porque é a que a humanidade sofredora tem hoje mais necessidade. Nada teremos a adicionar a este texto. Ele fala por si próprio. O leitor que estude as páginas que se seguem com concentração, sentirá a vitalidade eterna e a poderosa evidência destas verdades profundas que a humanidade necessita hoje mais urgentemente que nunca. E a verdade se demonstrará sozinha. Edmond Zekeli, Londres, 1937. O Evangelho Essênio da Paz. 1. E então muitos enfermos e paralíticos foram a Jesus, perguntando-lhe: se tudo sabes, diga-nos, por que sofremos estas penosas calamidades? Por que não estamos inteiros como os demais homens? Mestre, cura-nos, para que nos façamos fortes e não tenhamos que viver por mais tempo o nosso sofrimento. Sabemos que em teu poder está a cura a todo tipo de enfermidade. Livra-nos de Satã e de todos seus grandes males. Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus respondeu: felizes vós que tendes fome de verdade, pois vos satisfarei com o pão da sabedoria. Felizes vós que chamais, pois vos abrirei a porta da vida. Felizes vós que rechaçais o poder de Satã, pois vos conduzirei ao reino dos anjos de nossa mãe, onde o poder de Satã não pode penetrar. E eles lhe perguntaram com desconcerto: quem é nossa mãe e quais são seus anjos? E onde se encontra seu reino? Vossa mãe está em vós, e vós nela. Ela vos ilumina e ela vos dá vida. Foi ela quem deu vosso corpo, e a ela devolvereis algum dia. Felizes sereis quando chegardes a conhecê-la, assim como a seu reino, se receberdes os anjos de vossa mãe e cumprirdes suas leis. Em verdade vos digo que quem fizer isso nunca conhecerá a enfermidade. Pois o poder de nossa mãe está acima de tudo. E destrói a Satã e seu reino, e tem governo sobre todos os vossos corpos e todas as coisas vivas. O sangue que corre em vós nasceu do sangue de nossa mãe terrestre. Seu sangue cai das nuvens, brota no seio da terra, murmura nos regatos das montanhas, flui espaçosamente nos rios das planícies, dorme nos lagos e se enfurece nos mares tempestuosos. O ar que respiramos nasceu do hálito de nossa mãe terrestre.
Sua respiração é azul celeste nas alturas dos céus, silva nos cumes das montanhas, sussurra entre as pétalas do bosque, ondeia sobre os trigais, dormita nos vales profundos e abrasa no deserto. A dureza de nossos ossos nasceu dos ossos de nossa mãe terrestre, das rochas e das pedras. Erguem-se desnudas aos céus no alto das montanhas, são como gigantes que jazem adormecidos nos pés das montanhas, como ídolos levantados no deserto, e estão ocultos nas profundidades da terra. A delicadeza de nossa carne nasceu da carne de nossa mãe terrestre, carne que madura amarela e vermelha nos frutos das árvores, e nos alimenta nos sucos dos campos. Nossos intestinos nasceram dos intestinos de nossa mãe terrestre, e estão ocultos a nossos olhos como as profundidades invisíveis da terra. A luz de nossos olhos e o ouvir de nossos ouvidos nascem ambos das cores e dos sons de nossa mãe, que nos envolve como as ondas do mar a praia, como o ar amontoado envolve a ave. Em verdade vos digo que o homem é filho da mãe terrestre, e dela recebeu o filho do homem em todo o seu corpo, do mesmo modo que o corpo recém-nascido nasce do seio de vossa mãe. Em verdade vos digo que sois unos com a mãe terrestre, ela está em vós e vós, nela. Dela nascestes, nela viveis e a ela de novo retornareis. Guardai, portanto, seus mandamentos, pois ninguém pode viver muito nem ser feliz senão aquele que honra sua mãe terrestre e cumpre suas leis. Pois vossa respiração é a sua respiração, vosso sangue, seu sangue, vossos ossos, seus ossos, vossa carne, sua carne, vossos intestinos, seus intestinos, vossos olhos e vossos ouvidos, seus olhos e seus ouvidos. Em verdade vos digo que se desejais cumprir uma só de todas estas leis, se prejudicasseis um só dos membros de vosso corpo, os perderíeis e irreversivelmente em vossa dolorosa enfermidade seria o chorar e o ranger de dentes. Eu vos digo que, a menos que sigais as leis de vossa mãe, não podereis de nenhum modo escapar à morte. E quem abraça as leis de sua mãe abraça sua mãe também. Ela curará todas as suas misérias e ele nunca ficará enfermo. Ela lhe dará longa vida e lhe protegerá de todo o mal, do fogo, da água, da mordida das serpentes venenosas. Pois já que vossa mãe vos deu luz, conserva a vida em vós. Ela nos deu seu corpo, e ninguém senão ela o cura. Feliz quem ama a sua mãe e repousa sossegadamente em seu refúgio. Porque vossa mãe vos ama, até mesmo quando lhe dão as costas. E, tanto mais vos amará se regressardes de novo a ela. Em verdade vos digo que muito grande é seu amor, maior que a maior das montanhas e mais profundo que o mais fundo dos mares. E aqueles que amam sua mãe ela nunca os abandona. Assim como a galinha protege a seus pintinhos, como a leoa a seus filhotes, como a mãe a seu recém-nascido, assim proteja a mãe terrestre ao filho do homem de todo perigo e de todo mal. Pois em verdade vos digo que males e perigos inumeráveis esperam aos filhos dos homens. Beelzebu, príncipe de todos os demônios, a fonte de todo o mal, vigia no corpo de todos os filhos dos homens. Ele é a morte, o senhor de toda a miséria, e, colocando-se uma vestidura agradável, tenta e seduz aos filhos dos homens. Promete riqueza e poder, e esplêndidos palácios, e adornos de ouro e prata, e numerosos serventes. Promete glória e renome, sensualidade e fornicação, embriaguez e gula, vida desenfreada, preguiça e ócio. E tenta a cada qual segundo aquilo pelo que mais se inclina seu coração. E o dia em que os filhos dos homens se fazem escravos de todas essas ilusões e abominações, então ele, em retribuição, lhes arrebata tudo que a mãe terrena tão abundantemente lhes deu. Arrebata-lhes sua respiração, seu sangue, seus ossos, sua carne, seus intestinos, seus olhos e seus ouvidos. E a respiração do filho do homem torna-se curta e sufocada, penosa e pestilenta como as das bestas imundas. E seu sangue torna-se espesso e fétido como a água dos lodaçais, coagula-se e enegrece como a noite da morte. E seus ossos se tornam duros e ásperos, desfazem-se por dentro, e por fora se quebram, como uma pedra caindo sobre uma rocha. E sua carne se torna graxenta e aquosa, corrompe-se e se coloca com crostas e furúnculos que são uma abominação. E seus intestinos se enchem de uma imundícia detestável filtrando correntes em putrefação, e neles habitam numerosas larvas abomináveis. E seus olhos se enturvam, até que a noite escura os recobre, e seus ouvidos se tapam, como o silêncio da tumba. E, por último,
o Filho do Homem perderá a vida. Pois não guardou as leis de sua mãe, senão que somou um pecado a outro. Por isso são arrebatados todos os dons da mãe terrestre, a respiração, o sangue, os ossos, a carne, os intestinos, os olhos e ouvidos e, por último, a vida com que coroou seu corpo a mãe terrestre. Porém, se o pecador Filho do Homem se arrepende de suas culpas e as repara, e regressa de novo à sua mãe terrestre, e se cumpre as leis de sua mãe e se libera das garras de Satã, resistindo às suas tentações, então a mãe terrena recebe de novo a seu filho pecador com amor e lhe envia seus anjos para que o sirvam. Em verdade vos digo que quando o Filho do Homem resiste a Satã que habita nele e não faz sua vontade, nessa mesma hora se encontram ali os anjos da mãe para servir-lhe com todo o seu poder e liberar-lhe por inteiro do poder de Satã. Pois nenhum homem pode servir a dois senhores. Porque o bem serve a Beelzebul e seus demônios, ou serve a nossa mãe terrena e a seus anjos. Ou serve a morte ou serve a vida. Em verdade vos digo que felizes são aqueles que cumprem as leis da vida e não vagam pelos caminhos da morte. E quantos lhe rodeavam e escutavam suas palavras com assombro, pois sua palavra tinha poder e ensinava de maneira bem distinta da dos sacerdotes e escribas. E mesmo depois que o sol já tinha se posto, não se foram para suas casas. Sentaram-se ao redor de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, quais são essas leis da vida? Fica conosco um pouco, mas ensina-nos. Queremos escutar seus ensinamentos para que possamos nos curar e nos tornarmos retos. E o próprio Jesus sentou-se no meio deles e disse: Em verdade vos digo que ninguém pode ser feliz, exceto quem cumpre a lei. E os demais lhe responderam: Todos cumprimos as leis de Moisés, nosso legislador, tal como estão escritas nas Sagradas Escrituras. E Jesus respondeu: Não busqueis a lei em vossas Escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Em verdade vos digo que Moisés não recebeu de Deus suas leis por escrito, senão através da palavra viva. A lei é a palavra viva do Deus vivo, dada aos profetas vivos para os homens vivos. E onde quer que haja vida, está escrita a lei. Podeis encontrá-la na erva, na árvore, no rio, na montanha, nos pássaros do céu, nos peixes do mar, porém buscai principalmente em vós mesmos. Pois, em verdade vos digo que todas as coisas vivas encontram-se mais perto de Deus que a Escritura que está desprovida de vida. Deus fez a vida e todas as coisas vivas de tal modo que ensinassem ao homem, por meio da palavra sempre viva, as leis do Deus verdadeiro. Deus não escreveu as leis nas páginas dos livros, senão em vosso coração e em vosso espírito. Encontram-se em vossa respiração, em vosso sangue, em vossos ossos, em vossa carne, em vossos intestinos, em vossos olhos, em vossos ouvidos e em cada pequena parte de vosso corpo. Estão presentes no ar, na água, na terra, nas plantas, nos raios do sol, nas profundidades e nas alturas. Todas vos falam para que entendais a língua e a vontade do Deus vivo. Porém vós cerrais vossos olhos para não ver, e tapais vossos ouvidos para não ouvir. Em verdade vos digo que a Escritura é a obra do homem, porém a vida e todas as suas hostes são a obra de nosso Deus. Por que não escutais as palavras que estão escritas em suas obras? E por que estudais as Escrituras mortas, que são a obra das mãos do homem? Como podemos ler as leis de Deus em algum lugar, a não ser nas Escrituras? Onde estão escritas? Diz-nos aqui de onde tu as vês, pois nós não conhecemos mais que as Escrituras que temos herdado de nossos antepassados. Diga-nos as leis de que falas, para que as ouvindo sejamos sarados e justificados. Jesus disse: Vós não entendeis as palavras da vida, porque estão na morte. A obscuridade encobre vossos olhos, e vossos ouvidos estão tapados. Pois vos digo que não se aproveita em absoluto que estudeis as Escrituras mortas se por vossas obras negais a quem as deu. Em verdade vos digo que Deus e suas leis não se encontram no que vós fazeis. Não se encontram na gula nem na embriaguez, nem uma vida desenfreada, nem na luxúria, nem na busca de riquezas, nem muito menos no ódio a vossos inimigos. Pois todas essas coisas estão longe do verdadeiro Deus e de seus anjos. Todas essas coisas vêm do reino da escuridão e do Senhor de todos os males. E todas essas coisas que levais em vós mesmos, e, por isso, a palavra e o poder de Deus não entram em vós, pois em vosso corpo e em vosso espírito habita todo tipo de males e abominações. Se desejais que a palavra e o poder do Deus vivo penetrem em vós, não profaneis vosso corpo nem vosso espírito,
pois o corpo é o templo do Espírito, e o Espírito é o templo de Deus. Purifiqueis, portanto, o templo, para que o Senhor do templo possa habitar nele e ocupar um lugar digno dele. E retirai-vos debaixo da sombra do céu de Deus, de todas as tentações de vosso corpo e de vosso espírito, que vem de Satã. Renovai-vos e sacrificai-vos. Pois em verdade vos digo que Satã e suas pragas somente podem ser expulsos por meio do sacrifício e da oração. E por vossa conta e sacrifício em solitário, sem mostrar vosso sacrifício a homem algum. O Deus vivo verá e grande será vossa recompensa. E sacrificai-vos até que Belzebu e todos os seus demônios vos abandonem e todos os anjos de vossa mãe terrestre venham a servir-vos. Pois em verdade vos digo que a não ser que vos sacrifiqueis, nunca vos livrareis do poder de Satã nem de todas as enfermidades que vêm de Satã. Sacrificai e orai fervorosamente, buscando o poder do Deus vivo para a vossa cura. Enquanto estiverdes vos sacrificando, eviteis a todos os filhos dos homens e buscai os anjos de nossa mãe terrestre, pois aquele que busca, achará. Buscai o ar fresco do bosque e dos campos, e em meio deles achareis o anjo do ar. Tirai vossas roupas e vosso calçado e deixai que o anjo do ar abrace vosso corpo. Respirai então longa e profundamente, para que o anjo do ar penetre em vós. Em verdade vos digo que o anjo do ar expulsará de vosso corpo toda imundícia que o profane, por fora e por dentro. E assim sairá de vós toda a coisa suja e fétida, igual à fumaça do fogo que acende em forma de plumagem, e se perde no oceano do ar. Pois em verdade vos digo que sagrado é o anjo do ar, que limpa o quanto está sujo e confere às coisas fétidas um odor agradável. Nenhum homem que não deixe passar o anjo do ar poderá acudir ante a face de Deus. Verdadeiramente, tudo deve nascer de novo pelo ar e pela verdade, pois vosso corpo respira o ar da mãe terrestre, e vosso espírito respira a verdade do Pai celestial. Depois do anjo do ar, buscai o anjo da água. Retirais vosso calçado e vossas roupas e deixai que o anjo da água abrace todo o vosso corpo. Entregai-vos por inteiro a seus acolhedores braços e, assim como o ar penetra em vossa respiração, que a água também penetre em vosso corpo. Em verdade vos digo que o anjo da água expulsará de vosso corpo toda imundícia que vos manche por fora e por dentro. E toda coisa suja e horrenda fluirá fora de vós, igual à imundície das vestiduras, lavada nos rios, se vai e se perde na corrente do rio. Em verdade vos digo que sagrado é o anjo da água que limpa o quanto está sujo, e que confere a todas as coisas imundas um odor agradável. Nenhum homem a quem não deixe passar o anjo da água poderá acudir ante a face de Deus. Em verdade que tudo deve nascer de novo da água e da verdade, pois vosso corpo se banha no rio da vida terrena e vosso espírito se banha no rio da vida eterna. Pois recebeis vosso sangue de nossa mãe terrestre e a verdade de nosso Pai celestial. Porém não penseis que é suficiente que o anjo da água vos abrace só externamente. Em verdade vos digo que a imundícia é interna e, muito maior que a externa. E quem se limpa por fora permanecendo sujo em seu interior, é como as tumbas belamente pintadas por fora, porém, atulhadas por dentro de todo tipo de imundície e abominações horríveis. Por isso, em verdade vos digo, que deixeis que o anjo da água vos batize também por dentro, para que vos libereis de todos os vossos antigos pecados, e para que desta forma internamente sejais tão puros como a espuma do rio brincando à luz do sol. Buscai, portanto, uma grande cabaça com o gargalo da longitude de um homem, extraí seu interior e enchei com a água do rio acalentada pelo sol. Engancheis um ramo de árvore, sentai-vos no solo perante o anjo da água. Fazei que o extremo junco da cabaça penetre vossas partes ocultas, para que a água flua através de vossos intestinos. Logo, descansai, deitando-vos no solo ante o anjo da água e orai ao Deus vivo para que perdoe todos os vossos antigos pecados, e orai também ao anjo da água para que libere vosso corpo de toda imundície e enfermidade. Deixai então que a água saia de vosso corpo, para que se leve de vosso interior todas as coisas sujas e fétidas de Satã. E vereis com vossos olhos e cheirareis com vossos narizes todas as abominações e imundícias que manchavam o templo do vosso corpo, igual que todos os pecados que residiam em vosso corpo, atormentando-vos com todo tipo de dores. Em verdade vos digo que o batismo com água vos libera de tudo isto. Renovai vosso batismo com água todos os dias durante vosso jejum,
até o dia em que vejais que a água que expulsais é tão pura como a espuma do rio. Entregai então vosso corpo à corrente do rio e, uma vez nos braços do anjo da água, dai graças ao Deus vivo por os haver liberto de vossos pecados. E este batismo sagrado pelo anjo da água é o renascimento à nova vida. Pois vossos olhos verão, a partir de então, e vossos ouvidos escutarão. Não pequeis mais, portanto, depois de vosso batismo, para que os anjos da água habitem eternamente em vós e vos sirvam para sempre. E se voltar, depois, dentro de vós alguns de vossos antigos pecados e imundícies, buscai o anjo da luz do sol. Retirai vossos calçados e vossas roupas e deixai que o anjo da luz do sol abrace todo o vosso corpo. Respirai então longa e profundamente para que o anjo da luz do sol vos penetre. E o anjo da luz do sol expulsará de vosso corpo toda coisa fétida e suja que o manche por fora e por dentro. E assim sairá de vós essas coisas horrendas e imundas, do mesmo modo que a escuridão da noite se dissipa ante a luz do sol nascente. Pois em verdade vos digo que sagrado é o anjo da luz do sol, que limpa toda imundícia e confere ao fétido um odor agradável. Ninguém a quem não deixe passar o anjo da luz do sol poderá acudir ante a face de Deus. Em verdade que tudo deve nascer de novo do sol e da verdade, pois vosso corpo se banha na luz da Mãe terrestre, e vosso espírito se banha na luz do sol da verdade do Pai celestial. Os anjos do ar, da água e da luz do sol são irmãos. Foram-lhes entregues ao Filho do Homem para que lhe servissem e para que ele pudesse ir sempre de um a outro. Sagrado é, da mesma forma, seu abraço. São filhos indivisíveis da Mãe terrestre, assim que não separeis aqueles que a terra e o céu uniram. Deixai que esses três anjos irmãos os envolvam cada dia e habitem em vós durante todo o vosso jejum. Pois em verdade vos digo que o poder dos demônios, todos os pecados e imundícies, fugirão com certeza daquele corpo que seja abrasado por estes três anjos. Do mesmo modo que os ladrões fogem de uma casa abandonada ao chegar o dono desta, um por uma porta, outro pela janela e o terceiro pelo telhado, cada um onde se encontra e por onde pode, da mesma forma fugirão de vossos corpos todos os demônios do mal, todos os vossos antigos pecados e todas as imundícias e enfermidades que profanavam o templo de vossos corpos. Quando os anjos da Mãe terrestre entrarem em vossos corpos, de modo que os senhores do templo tomem posse novamente, então fugirão com certeza todos os maus odores através de vossa respiração e de vossa pele, e as águas corrompidas por vossa boca e por vossa pele e por vossas partes ocultas e secretas. E todas essas coisas as vereis com vossos próprios olhos, as cheirareis com vossos narizes e as tocareis com vossas mãos. E quando os pecados e imundícies tenham abandonado o vosso corpo, vosso sangue se tornará tão puro como o sangue de nossa Mãe terrestre e como a espuma do rio brincando à luz do sol. E vosso alento se tornará tão puro como o alento das flores perfumadas, vossa carne tão pura como a carne dos frutos que coram sobre os galhos das árvores, a luz de vosso olho tão clara e luminosa como o brilho do sol que resplandece sobre o céu azul. E então os servirão todos os anjos da Mãe terrestre. E vossa respiração, vosso sangue e vossa carne serão unos com a respiração, com o sangue e a carne de vossa Mãe terrestre. Do mesmo modo que um bebê recém-nascido não pode entender os ensinamentos de seu pai até que sua mãe o haja primeiro amamentado, banhado, cuidado, dormido e alimentado. Enquanto o bebê é pequeno, seu lugar está junto à sua mãe e a ela deve obedecer. Quando a criança já está crescida, seu pai a leva para trabalhar no campo ao seu lado, e a criança regressa junto à sua mãe para que instrua nos trabalhos de seu pai. E quando o pai vê que seu filho entende seu ensinamento e faz bem seu trabalho, lhe dá todas as possessões para que estas pertençam a seu amado filho e para que este continue a obra de seu pai. Em verdade vos digo que feliz é o filho que aceita o conselho de sua mãe e o segue. E 100 vezes mais feliz é o filho que aceita e segue também o conselho de seu pai, pois já vos foi dito, honra teu pai e tua mãe. Porém vos digo, filhos do homem, honrai a vossa Mãe terrestre e guardais todas suas leis para que sejam longos vossos dias nesta terra, e honrai a vosso Pai celestial para que seja vossa, nos céus, a vida eterna. Pois o Pai celestial é 100 de vezes maior que todas as mães pelo corpo. E mais querido é o Filho do Homem aos olhos de seu Pai celestial e de sua Mãe terrestre que o são todos os filhos aos olhos de seus pais por descendência e de suas mães pelo corpo.
E mais sábias são a palavra e a lei de vosso Pai Celestial e vossa Mãe Terrestre que as palavras e a vontade de todos os pais por sangue e por descendência, e de todas as mães pelo corpo. E também de mais valor é a herança de vosso Pai Celestial e de vossa Mãe Terrestre, o reino eterno da vida eterna e celestial, que todas as heranças de vossos pais por sangue e descendência, e de vossas mães pelo corpo. E vossos verdadeiros irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de vosso Pai Celestial e de vossa Mãe Terrestre, e não vossos irmãos de sangue. Em verdade vos digo que vossos verdadeiros irmãos na vontade do Pai Celestial e da Mãe Terrestre os amarão 1.000.000 de vezes mais que vossos irmãos de sangue. Pois desde os dias de Caim e Abel, e quando os irmãos de sangue transgrediram a vontade de Deus, não existe uma verdadeira fraternidade de sangue, e os irmãos atuam entre si como estranhos. Por isso vos digo, amai a vossos verdadeiros irmãos na vontade de Deus 1.000.000 de vezes mais que vossos irmãos de sangue. Pois, vosso Pai Celestial é amor. Pois, vossa Mãe Terrestre é amor. Pois, o Filho do Homem é amor. Continua.